como melhorar sua saúde mais e mais a cada dia, com um método simples e poderoso. Emily Coué. A autossugestão é um instrumento que nasce conosco. E este instrumento, ou melhor, esta força, é dotada de um poder inaudito, incalculável, que conforme as circunstâncias, produz os melhores ou piores efeitos. O conhecimento desta força é útil a cada um de nós e, particularmente, é indispensável aos médicos, aos magistrados, aos advogados e aos educadores da mocidade. Logo que a sabemos pôr em prática, de uma maneira consciente, devemos evitar, em primeiro lugar, provocar nos outros as autossugestões malignas, cujas consequências podem ser desastrosas. Depois provocamos conscientemente as autossugestões benignas, que levam à saúde moral aos que sofrem de neurose, aos desencaminhados, vítimas inconscientes de autossugestões anteriores, e que conduzem ao bom caminho os espíritos com tendência a seguirem o mal. Consideremos uma pessoa atacada de insônia. Se ela não faz esforços para dormir, ficará sossegada no leito. Se ao contrário quer dormir, quanto mais se esforça, mais agitada fica. Não sei se observaram que, quanto mais a gente procura se lembrar do nome de uma pessoa que se julga ter esquecido, mais ele foge à lembrança. Até o momento em que, mudando-se no espírito a ideia de não me lembro pela de já me lembro, o nome nos vem naturalmente sem o menor esforço. Qual era o estado de espírito de cada um nestas várias circunstâncias? Eu não quero cair, mas não posso impedi-lo. Quero dormir, mas não posso. Quero lembrar o nome da tal senhora, mas não posso. Quero evitar o obstáculo, mas não posso. Quero conter a minha risada, mas não posso. Como se vê, cada um desses conflitos é sempre a imaginação, que sobrepuja a vontade, sem exceção alguma. Panuge não ignorava o contágio do exemplo, isto é, a ação da imaginação, quando para vingar-se de um negociante com quem viajava, comprava seu maior carneiro e o atirava ao mar, convencido de antemão de que a carneirada toda o acompanharia, o que aliás aconteceu. Nós, homens, parecemo-nos mais ou menos com os dessa raça lanígera, e a contragosto seguimos irresistivelmente o exemplo alheio, pensando que não podemos fazer de outro modo. Poderia citar outros 1000 exemplos, mas receio que uma enumeração dessa ordem se torne enfadonha. Entretanto, não posso deixar em silêncio um fato que põe em evidência o poder enorme da imaginação, ou por outra, do inconsciente na sua luta contra a vontade. Há ébrios que bebem e quereriam não mais beber, mas não podem abster-se da bebida alcoólica. Indaguem deles, e responderão, com toda sinceridade, que desejariam ser abstêmios, que lhes aborrece a bebida, mas que são irresistivelmente impelidos a beber, apesar de sua vontade, apesar de saberem o mal que isso lhes faz. Assim também certos criminosos cometem crimes contra a vontade, e quando se pergunta por que agiram dessa maneira, respondem: não pude conter-me, aquilo me dava ímpetos, era mais forte do que eu. De acordo com o que procede, podemos comparar a imaginação a uma correnteza que arrasta, fatalmente, o desgraçado que se deixa apanhar por ela, malgrado sua vontade de alcançar a margem. Esta correnteza parece invencível. Toda a vida a pessoa, sabendo fazê-lo, a desviará do seu curso, conduzi-la a uma usina, e aí transformará sua força em movimento, em calor, em eletricidade. Se esta comparação não lhes parece suficiente, comparemos a imaginação a um cavalo selvagem, que não tem cabresto, nem rédea. Que pode fazer o cavaleiro que o monta, se não deixar-se levar aonde o cavalo o quiser conduzir? E se o cavalo se enfurece, como muitas vezes acontece, é num fosso que vai terminar a corrida. Se o cavaleiro põe a rédea nesse cavalo, os papéis mudam. Não é mais ele que vai aonde o cavalo quer, e sim o cavalo que segue o caminho que o cavaleiro deseja. Agora que já explicamos a força enorme do ser inconsciente ou imaginativo, vou lhes mostrar que este ser, considerado como indomável, pode ser tão facilmente domado quanto uma correnteza ou um cavalo selvagem.
O emprego da autossugestão. Volto ao ponto onde dizia que podemos domar e dirigir a nossa imaginação, como se doma uma correnteza ou um cavalo bravo. Para tal, basta saber, primeiramente, que isso é possível, o que quase todo mundo ignora, e, em seguida, conhecer o meio. Pois bem, esse meio é muito simples. É aquele que, sem o querermos, sem o sabermos, de maneira absolutamente inconsciente de nossa parte, empregamos todos os dias, desde que viemos ao mundo, mas que, infelizmente para nós, empregamos quase sempre mal, para nosso maior dano. Este meio é a autossugestão. Enquanto, habitualmente, a gente se autossugestiona inconscientemente, seria bastante autossugestionar-se conscientemente, cujo processo consiste nisso. Primeiro, meditar convenientemente sobre as coisas que devem ser o objeto da autossugestão. E conforme esta responda sim ou não, repetir muitas vezes, sem pensar noutra coisa. Isto acontece ou isto não acontece. Isto vai ser ou isto não vai ser. E assim por diante. E se o inconsciente aceita esta sugestão, se ele se autossugestiona, veremos nisso as coisas se realizarem ponto por ponto. Assim entendida, a autossugestão não é outra coisa senão o hipnotismo, tal como o compreendo e o defino por simples palavras. Influencia sobre o ser moral e o ser físico do homem. Se alguém se persuadir de que pode fazer alguma coisa, contanto que ela seja possível, esse alguém a fará, ainda que seja difícil fazê-la. Se ao contrário, as pessoas creem que não pode fazer uma coisa, mesmo que seja a coisa mais simples do mundo, torna-se para elas impossível fazê-la. E nesta ordem, os montinhos de areia que as topeiras erguem são, para essas pessoas, como intransponíveis montanhas. Conheço certas pessoas que prognosticam que, em determinado dia, vão sentir dor de cabeça, predizendo em que circunstâncias, e de fato, no dia assinalado, circunstâncias anunciadas, sentem essa dor de cabeça. Essas pessoas mesmas causam seu mal, assim como outras que curam a si próprias pela autossugestão consciente. Sei que geralmente a gente passa por louco diante de pessoas quando se ousa emitir ideias que não estão habituadas a ouvir. Pois bem, arriscando-me a passar por louco, vou lhes dizer que, se certas pessoas são, moral e fisicamente doentes, é porque imaginam estar doentes, seja moralmente, seja fisicamente. Se algumas pessoas são paralíticas, sem terem lesão alguma, é que imaginam estar paralíticas. E é entre essas pessoas que se dão as curas mais extraordinárias. Se alguns são felizes ou infelizes, é porque imaginam ser felizes ou infelizes. Porquanto, entre duas pessoas colocadas exatamente nas mesmas condições, uma pode se julgar perfeitamente feliz e a outra absolutamente infeliz. A neurastenia, a gagueira, as fobias, a cleptomania, certas paralisias, etc., não são outra coisa senão resultado da ação do inconsciente sobre o ser físico ou moral. Mas se o inconsciente é a fonte de muitos dos nossos males, também pode trazer a cura das nossas doenças morais e físicas. Ele pode não somente reparar o mal que nos fez, como também curar as doenças reais. Tão grande é a sua ação sobre o nosso organismo. A vontade não deve intervir na prática da autossugestão. Porque se ela não está de acordo com a imaginação, se a gente pensa, quero que tal coisa aconteça, e a imaginação diz, tu queres, mas isso não sucederá. Não somente não se consegue o que se quer, mas ainda se obtém exatamente o contrário. Esta observação é capital, e explica por que os resultados são tão pouco satisfatórios quando, no tratamento das afecções morais, se fazem esforços para reeducar a vontade. É a imaginação que é preciso educar. Pois, graças à delicada divergência entre esta e aquela, o meu método teve sucesso, onde outros, não poucos, fracassaram. Das inumerosas experiências que faço diariamente, desde 20 anos, observadas por mim, com atencioso cuidado, pude tirar as condições que se seguem e que resumi em forma de lei. Primeiro, quando a vontade e a imaginação estão em luta, é sempre a imaginação a vencedora, sem exceção alguma. Segundo, no conflito entre a vontade e a imaginação, a força da imaginação está na razão direta do quadrado da vontade,
Terceiro, quando a vontade e a imaginação estão de acordo, uma não se ajusta à outra, mas uma se multiplica pela outra. Quarto, a imaginação pode ser governada. As expressões na razão direta do quadrado da vontade e se multiplicam não são rigorosamente exatas. São simplesmente imagens destinadas a fazer compreender o meu pensamento. Mas para fazer com que as pessoas pratiquem a autossugestão consciente, é preciso ensinar-lhes como fazê-lo, do mesmo modo que se faz para ensinar a ler ou escrever, ou para que elas aprendam música, etc. A autossugestão é, como disse mais atrás, um instrumento que trazemos conosco ao nascer e com o qual brincamos inconscientemente toda a nossa vida, como um menino que brinca com seu maracá. Mas é um instrumento perigoso, pode ferir, matar mesmo, se o manejarem imprudentemente, inconscientemente. Ao contrário, salva quando o souberem empregar de maneira consciente. Vou explicar-lhes agora como se pode fazer para que todo mundo experimente a ação benfazeja da autossugestão, aplicada de um modo consciente. Dizendo todo mundo, exagera um pouco, porque há duas classes de pessoas nas quais é difícil provocar a autossugestão consciente. Primeiro, os retardados, incapazes de compreender o que se lhes diz. Segundo, as pessoas que não querem aprender. O princípio deste método se resume, pouco mais ou menos, nestas palavras. Só se pode pensar em uma coisa de cada vez, isto é, duas ideias podem se justapor, mas não se podem sobrepor em nosso espírito. Todo pensamento que preocupa inteiramente nosso espírito torna-se verdadeiro para nós e possui uma tendência para transformar-se em ato. Portanto, se conseguirmos fazer crer a um doente que vai acabar seu sofrimento, este de fato desaparecerá. Como se deve praticar a autossugestão consciente? Todas as manhãs ao acordar e todas as noites, logo ao deitar, fechar os olhos e, sem fixar a atenção ao que se diz, proferir em voz bastante alta, a fim de ouvir as próprias palavras, esta frase, repetindo-a 20 vezes, tendo para isso um cordão com 20 nós. Todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. Como as palavras "de todas as maneiras" abrangem tudo, é inútil fazer autossugestão para determinados casos. Esta autossugestão deve ser feita de maneira mais simples, mais infantil, mais maquinal possível. Portanto, sem o menor esforço. Numa palavra, a fórmula deve ser repetida no tom em que se rezam as ladainhas. Destarte, consegue-se introduzi-la mecanicamente no inconsciente, pelo ouvido, e logo que nele penetra, ela age. A prática da autossugestão não dispensa o tratamento médico, mas é um precioso auxiliar para o doente e para o médico. Superioridade do método. Este método dá absolutamente maravilhosos resultados. Efetivamente, procedendo-se como aconselho, não se falhará nunca, a não ser com as espécies de pessoas que falei atrás e que, felizmente, representam apenas 3% do povo. Ação da sugestão. Para bem se compreender o papel da sugestão, ou por outra, da autossugestão, basta saber que o inconsciente é o dirigente mor de todas as nossas funções. Os homens foram sempre, em todos os tempos, amantes das coisas misteriosas e sobrenaturais. Quando assistem a um fato com o qual não estão familiarizados e não o compreendem, atribuem-no logo a uma causa sobrenatural, até o momento em que descobre a lei que o determinou. Houve e ainda há, desde os tempos mais remotos, pessoas que curavam, ou antes, pseudomédicos que, por meio de gestos e imposições de mãos, com palavras e cerimônias mais ou menos impressionantes, muitas vezes conseguiam curas instantâneas, causando aos assistentes uma espécie de admiração entusiástica ou temerosa, porque tais fatos, para certas pessoas, eram obras do espírito maligno. Na Grécia Antiga, enfermos costurados dentro de uma pele de animal recém-morto passavam a noite nos degraus do templo de Ateneia e muitas vezes amanheciam curados. Com a imposição das mãos, apenas, os reis de França faziam desaparecer as escrófulas. A cera de Mesmer extinguia os males daqueles que seguravam uma das correntes nela mergulhada. Atualmente, as associações Christian Science e Novo Pensamento têm conseguido resultados idênticos, pelos processos magnéticos, pelo hipnotismo, etc.
Essas curas, para a maioria das pessoas, são cheias de mistérios e derivam de uma força particular da qual são dotados aqueles que as operam, quando as devemos atribuir a uma força inteiramente natural, obedecendo às leis. Não quero que me tomem, como muitas vezes acontece, por uma pessoa que cura doentes, um operador de milagres, que tem à sua disposição todas as forças ocultas e tudo pode, mesmo e principalmente o impossível. Não somente não curo, nem faço milagres, como também não sou feiticeiro. Não tenho o poder especial de que me supõe dotado. Sou apenas um homem. Se o quiserem, um homem incapaz. Mas um homem como os outros homens, cuja função não é de curar, mas simplesmente a de ensinar às pessoas o que elas podem fazer, a fim de se ajudarem a si próprias, a fim de elas mesmas conseguirem suas melhorias e se curarem por si mesmas, se a cura for possível. Suponhamos um instante que eu tenho o dom de curar. Embora duvidando, admito que por estardes em minha presença, eu tenho uma certa influência sobre vós. Mas por outro lado, deveis admitir que, quando me tiverdes deixado, quando vos achardes na rua, ou de volta a Londres, a Nova York, a Chicago, não poderei ter mais essa influência. Se adoecerdes, então, você se sentirá perdido. De minha parte, diminuo vossa personalidade, se deixo crer que dependeis de mim e não de vós mesmos. Se ao contrário vos demonstro o poder que me atribuis, não está em mim, mas em vós, e vos ensino como aproveitá-lo, tereis a possibilidade de utilizá-lo e de conseguir, vós mesmos, a melhoria ou a cura em qualquer parte do mundo, onde vos encontrardes. Suponhamos que estás passeando por uma avenida em companhia de um amigo. Tirais um cigarro da cigarreira e, ao querer acendê-lo, verificais que nem vós nem vosso amigo tendes fósforos. Nessa ocasião, passa um senhor fumando tranquilamente um charuto. Aproximais dele e lhe pedis fogo. O cavalheiro, muito gentilmente, apresenta a ponta acesa do charuto, na qual acendeis o cigarro. Ao voltardes para junto do vosso amigo, este vos diz: sabeis quem é aquele senhor? Não, por quê? Pois bem, é o rei de... Não é possível? Mas é possível tanto quanto exato. Agora sabeis quem é esse cavalheiro. Porventura ireis novamente pedir-lhe fogo? Não vos atrevereis mais. Por quê? Porque essa pessoa tem agora sobre vós uma influência que anteriormente não tinha, derivada não dela, propriamente, mas tão somente do seu título e de sua posição social. Portanto, vós mesmos criastes essa influência, sem vos aperceberdes. Que é preciso então fazer para melhorar e curar a si mesmo? Para isto, basta apenas aprender a utilizar, bem e conscientemente, um instrumento que cada um de nós possui desde o nascimento. Usa-o desde logo e continua usando-o toda a vida, sem o saber. Este instrumento não é outra coisa senão a autossugestão, que se pode definir assim: é a ação de impor a si mesmo uma ideia no espírito. E a criança, por sua vez, diz consigo mesma, na linguagem que ignoramos, mas que ela compreende perfeitamente. Cada vez que quiser que papai ou mamãe me tirem do berço, basta chorar. E chora. Se ao contrário, deixarem-na chorar durante 15 minutos, meia hora ou mais, ainda ela, vendo que não surte efeito o choro, diz consigo mesma, na sua linguagenzinha: oh, não vale a pena chorar. E cala-se. Como vê, desde o primeiro dia da nossa existência, começamos a sugestionar e autossugestionar. E fazemo-lo noite e dia, até a hora de morrer. Nossos sonhos são autossugestões, produzidas pelo inconsciente. Como também tudo o que dizemos e tudo o que fazemos durante o dia é determinado pelas autossugestões inconscientes, que só deixarão de ser no dia em que a soubermos tornar conscientes. A autossugestão é um instrumento perigoso. É a melhor e ao mesmo tempo a pior coisa do mundo, consoante for bem ou mal aplicada. Quando bem empregada, dá sempre bons resultados. Por vezes tão surpreendentes que, erradamente, os temos na conta de milagres. Quando mal empregada, infalivelmente dá maus resultados. Muitas vezes de tal modo consideráveis, que se tornam verdadeiros desastres, não só do ponto de vista físico, como no ponto de vista moral. Mas se o indivíduo sente dores numa parte qualquer do seu corpo, se algum de seus órgãos funciona mais ou menos imperfeitamente, se ele tem ideias tristes, pensamentos tenebrosos,
lembranças obsessoras, receios, pavores, fobias, e fazendo autossugestão, as dores vão pouco a pouco desaparecendo, os órgãos, de melhoria em melhoria, vão recuperando as funções normais, e igualmente aos poucos, as ideias tristes, os pensamentos tenebrosos, as lembranças obsessoras, os receios, os pavores, as fobias, também vão se acabando. É porque essas realizações estão no domínio da possibilidade. A ideia de crise nervosa determina essa crise. Creio mesmo poder dizer, sem receio de errar, que à parte os epiléticos, e ainda assim, as pessoas sujeitas a crises nervosas só tiveram uma crise nervosa verdadeira, isto é, a primeira. Todas as demais são ocasionadas por elas próprias. Nestas condições, a crise fatalmente se reproduzirá. Se a pessoa guarda o número de dias decorridos entre a primeira e a segunda crise, digamos uns 15 dias, dirá consigo mesma, passada essa última crise. Contanto que isso não se repita nesses 15 dias, no fim de 15 dias a crise reaparece e assim automaticamente se repetirá 2 vezes por mês, até a morte do enfermo, salvo se um acontecimento qualquer vier a modificar o curso das coisas. A ideia de enxaqueca no dia do jantar para o qual fostes convidadas, refiro-me às senhoras, ou no dia do jantar para o qual convidastes alguém, vos fará ter enxaqueca no dia exato do convite. Não será nem na véspera, nem no dia seguinte que tereis, mas sim exatamente no dia marcado. A ideia de gagueira faz a pessoa gaguejar, assim como a ideia do medo determina o medo, e assim por diante. Direi mais que é bastante pensar, estou surdo, estou cego, estou paralítico, para ser surdo, cego e paralítico. Não quero dizer naturalmente que os surdos, os cegos, os paralíticos o sejam por pensarem que o são, mas existe um certo número de pessoas que o são, unicamente porque o julgam ser. Com esta casta de gente é que se dão os pseudo-milagres que frequentemente se verificam em minha casa. Se a gente consegue convencer a essa espécie de paralíticos que eles vão andar, observa-se que o surdo ouve, o cego vê e o paralítico anda. Em Nancy, apresentou-se-me um caso muito original de cegueira. Veio à minha casa sob recomendação de uma amiga, uma moça de 25 anos, porque estava completamente cega da vista esquerda, desde a idade de 3 anos. Esse olho não tinha a mínima sensação de sombra, nem de luz. E imediatamente depois da sessão, essa moça pôde ver. Naturalmente todos os parentes viram, nessa cura tão rápida, a realização de um milagre. Quanto a mim, procurei o segredo desse milagre e o encontrei, desaparecendo este porque não passava de um pseudo-milagre. Eis a explicação. A referida moça, na idade de 2 anos, sofreu uma moléstia muito grave no olho esquerdo, curando-se ao cabo de 1 ano. Durante todo esse tempo, conservou uma venda sobre a vista esquerda, que, privada de enxergar pelo espaço de 1 ano, habituou-se a não ver, e guardou esse hábito até o momento em que veio procurar-me. Fiz-lhe a sugestão, dizendo-lhe que as lesões que porventura tivesse iriam pouco a pouco desaparecendo, enquanto ela iria enxergando cada vez mais, e que uma vez curada dessas lesões, veria perfeitamente bem. Como não havia lesão alguma, viu imediatamente. Sou levado a crer que se ela não tivesse me procurado, ficaria completamente cega pela autossugestão. O medicamento é um maravilhoso veículo de sugestão. Não quero dizer com isso que se deixe de tomar os medicamentos receitados pelos médicos, ou de obedecer ao tratamento por ele ordenado, quando se põe em prática a autossugestão por mim aconselhada. Com efeito, acho que, independentemente do valor terapêutico real que possa ter, o remédio é um maravilhoso veículo de sugestão. Portanto, longe de considerar a autossugestão e a medicina como rivais, o que infelizmente muitas vezes acontece, é mister, ao contrário, considerá-las boas amigas, que em vez de serem compatíveis, devem se dar as mãos, reciprocamente, e se completarem uma a outra. Um dos meus maiores desejos, um dos meus pontos visados é conseguir a inclusão do estudo obrigatório da sugestão e da autossugestão nos programas de escolas de medicina, não só na França, como também no estrangeiro, para a maior utilidade da profissão do médico, que disporá de mais uma arma no combate contra a moléstia, e, sobretudo, para o bem maior dos doentes. A falta desse ensinamento é lamentável, porque se compararmos cada um de nós com um automóvel, cujo corpo é a carroceria e cujo espírito é o motor, notaremos que nas escolas os estudantes aprendem a cuidar do corpo,
isto é, da carroceria, mas ignoram o espírito, ou por outra, o motor. De maneira que, se verificar um desarranjo no motor, e este por si mesmo não se consertar, o veículo não poderá mais mover-se. Se, porém, os estudantes soubessem igualmente cuidar do espírito, isto é, do motor, fariam o veículo facilmente pôr-se em marcha. Qual o estado de espírito das pessoas nestes diferentes casos? Quero dormir, mas não posso. Quero lembrar-me do nome da tal senhora, mas não posso. Quero evitar-me de rir, mas não posso. Quero deixar de gaguejar, mas não posso. Quero dominar o medo, mas não posso, etc. Notais que é sempre não posso, imaginação, que leva vantagem sobre posso, vontade. Portanto, se a imaginação leva vantagem sobre a vontade, na luta de uma contra a outra, a imaginação é a primeira faculdade do homem, e não a vontade. Este fato pode parecer-vos sem importância, porque o desconheceis. Entretanto, sua importância é enorme. Quando a conhecerdes e a souberdes aproveitar as consequências que ela permite, sereis capazes de tornar-vos senhores de vós mesmos, física e moralmente. Demais, é necessário saberdes que em cada um de nós existem dois senhores bem distintos um do outro. O primeiro é o ser voluntário e consciente que conhecemos, e acreditamos ser quem nos dirige. Realmente, quase todos nós pensamos ser guiados pela nossa vontade, pelo nosso consciente. Mas por trás desse primeiro agente, há um outro, o inconsciente ou subconsciente, ao qual, pela boa razão de não conhecermos, não dispensamos atenção. Isto é lamentável, porquanto, tanto no ponto de vista físico como moral, é ele que nos dirige. Como é sempre bom dar boa prova daquilo que se enuncia, vou provar-vos o que acabo de dizer. Todos nós temos no corpo um certo número de órgãos, tais como o coração, o estômago, o fígado, os rins, o baço, etc. Quem de nós, por sua vontade, seria capaz de fazer um desses órgãos funcionar? Entretanto, eles funcionam de um modo contínuo, não somente de noite como de dia, enquanto nosso consciente dorme, porquanto este adormece ao mesmo tempo que o corpo. Se eles funcionam, é necessariamente sob a influência de uma força. A força é que chamamos o inconsciente ou subconsciente. Pois bem, assim como o inconsciente preside ao funcionamento do nosso físico, também preside ao do nosso ser moral. É a seguinte a conclusão a tirar desse segundo princípio. Se o nosso inconsciente é que nos conduz, e se aprendemos a dirigi-lo, por seu intermédio aprendemos a nos guiar a nós mesmos. Para maior clareza, vou apresentar-vos uma comparação. Consideramos cada um de nós assentado em um carro atrelado a um cavalo e que, ao atrelarem esse animal, haja esquecido de pôr-lhe as rédeas, tendo-se a si mesmo dado uma escotada. Naturalmente, põe-se a andar. Mas em que direção? Sem dúvida, irá onde quiser, para a frente, à direita, à esquerda, para trás, como lhe convier. Se conseguimos pôr as rédeas nesse cavalo, os papéis imediatamente mudam. Graças às rédeas, podemos guiá-lo para onde desejamos que ele vá. E se desta vez vamos por um caminho ruim, culpemos a nós mesmos, pois que a direção do cavalo depende exclusivamente de nós. Meu papel consiste unicamente em mostrar-vos como se colocam as rédeas nesse cavalo, que não as tinha e como, graças a ele, podemos conduzir-nos como desejamos. Todos vós, desta feita sem exceção, tendes encontrado no vosso caminho vítimas de idêntica autossugestão. Todos vós vistes pessoas que não podiam abrir ou fechar a mão, ou que andavam com uma perna dura como se fosse de pau. Pois bem, sobre 100 pessoas que não podem executar o movimento que desejam, 80 seguramente não o podem somente porque pensam que não o podem, e nesse estado ficarão toda a vida, se em seu caminho não encontrarem alguém que lhes ensine a pensar. Posso. Conclusão. Pensai sempre posso, e nunca não posso. Aproveitais todos este conselho. Não podeis imaginar que poderosa força moral se acha contida nessas duas simples palavras. Eu posso. Entretanto, se considereis como difícil tudo aquilo que tendes a fazer, depressa chegareis ao estafamento, ao passo que, se considerais o vosso trabalho como fácil, à noite não vos sentireis cansados, como não vos sentis pela manhã. Observai que os melhores operários são os que não fazem esforços. O trabalho parece facilmente deslizar entre as suas mãos. Esses operários trabalham muito, seu trabalho é bem feito e ao final do dia não se sentem cansados. O operário medíocre, ainda que muitas vezes tenha boa vontade e se esforce, produz muito menos que os primeiros. O seu trabalho não é tão bem feito
e quando soa a hora da saída, sente-se aniquilado de fadiga. Uma só experiência é suficiente, porque quando se faz uma, pode-se fazer 100. Em tudo, quer no bem, quer no mal, o difícil é dar o primeiro passo. Por mais rico que alguém seja, pode sempre ficar mais rico ainda. Admitamos como exemplo que possuis vários milhões de dólares. Sois, portanto, muito rico, não é? Mas se vos dão 1 ou 2 milhões a mais, é claro que vos tornais mais rico ainda. Por conseguinte, se estáis bons, se possuis um grande capital de saúde, praticando a autossugestão, que vos aconselho, aumentareis este capital saúde da mesma forma que os outros aumentam o capital dinheiro. Ficai bem certos que é melhor que assim seja, porque vos será inútil possuir um enorme capital dinheiro, se não tiverdes capital saúde. Se não tiverdes capital saúde, não podereis desfrutar o outro. Enquanto viverdes, todas as manhãs ao despertar e todas as noites, assim que estiverdes deitado, fechai os olhos e repete 20 vezes, seguidamente, com os lábios e em voz de modo que possais ouvir as palavras que proferis, sem tentar fixar a atenção em coisa alguma, contando maquinalmente com o auxílio de um cordão munido com 20 nós, 19 ou 21, porquanto não dou importância ao número 20. A fórmula seguinte: todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. Só pode ser proveitoso pensar-se no que se diz, mas isso não é necessário. Eis uma comparação que vos permitirá compreender por quê. Suponhamos que uma pessoa ignore completamente o que seja um revólver. Coloco-lhe entre as mãos, dizendo-lhe: tomai cuidado, não aperteis este pedacinho de ferro. Mostro-lhe o gatilho, porque se daria uma explosão, que poderia ser fatal a vós mesmo, ou a um de vossos vizinhos. Pouco importa que a pessoa me acredite ou deixe de me acreditar. Se apertar o gatilho, o tiro parte. O mesmo acontece com a autossugestão. Se dá o gatilho, em outros termos, se a pessoa repete a fórmula que aconselho, exatamente como ensino, o tiro parte, isto é, a autossugestão se produz e opera. Quando pela primeira vez se ouve a pequena frase, todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor, a gente sente mais a vontade de rir, porque a acha um tanto infantil ou ridícula, se nesse sentido, a julgarmos pelos resultados que é capaz de oferecer e que diariamente oferece. Não obstante, encerra na sua simplicidade 6 palavras de uma importância enorme. De todas as maneiras. O que quer dizer isso? Isso quer dizer tudo. Absolutamente tudo. Todas as coisas físicas, todas as coisas morais, todas as coisas em que se pensa, mesmo aquelas em que não se pensa. Porque se não pensarmos conscientemente nela, nosso inconsciente se encarrega de pensar por nós. Não quero dizer que com ela podeis curar tudo, mas podeis curar tudo que é curável. E o campo para isso é muito vasto. Insisto, porém, sobre este ponto, porque é capital. Esta sugestão deve ser feita o mais possível de um modo simples, infantil, maquinal e, sobretudo, sem nenhum esforço. É neste ponto que geralmente pecam aqueles que, praticando a autossugestão, não conseguem os resultados que deveriam conseguir normalmente. No ardente desejo de se desfazerem dos seus males, empregam, recorrendo à autossugestão, uma força, um fervor, uma energia, que absolutamente devem evitar. Em uma palavra, esta fórmula deve ser repetida num tom lento e monótono, que se usa para recitar as ladainhas. Antigamente eu aconselhava que a pessoa, após ter procurado ficar sossegada, prestasse atenção ao que dissesse. Agora não o recomendo mais, porque observei, como vós também o deveis ter feito, que em geral quanto mais se quer ficar sem constrangimento, mais contrafeito se fica. Quanto mais a gente trata de deter a atenção sobre um ponto, mais tende a desviar-se dele. Repetindo a fórmula, do modo como aconselho, sem vos esforçar, pela repetição conseguireis introduzir mecanicamente, no vosso inconsciente pelo ouvido, a frase que representa uma ideia. Todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. Pelas explicações que dei e pelas experiências que fiz, tiveste ocasião de notar que quando implantamos uma ideia na mente, esta ideia se torna uma realidade para nós. Logo, se metemos na mente, o inconsciente, a ideia, todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor, necessariamente todos os dias, sob todos os pontos de vista, estareis cada vez melhor. Não pode ser de outra forma. Para terminar, permito-me dar um conselho aos pais que desejam corrigir seus filhos. Isto é, a todos os pais. Aconselho a fazerem a sugestão dos seus filhos, durante o sono deles. Eis como devem proceder.
Todas as noites, assim que a criança tiver adormecido, entrar vagarosamente no seu quarto, parar cerca de 1 metro distante de sua cabeça e repetir seguidamente, 20 ou 25 vezes, em voz baixa, numa espécie de sussurro, a coisa que desejarem obter dela. Com perseverança chega-se muitas vezes a resultados os mais extraordinários, ao passo que outros processos têm falhado. Por exemplo, certos acidentes que são apanágio da criança de pouca idade facilmente se curam por esse meio. Se uma criança rói as unhas, chupa o polegar, faz caretas, se é agastada, preguiçosa, desobediente, etc., abandona mais ou menos depressa esses defeitos. Mas para isso, como aliás para tudo, é preciso paciência e perseverança. Como se deve praticar a autossugestão consciente? Todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites, logo ao deitar, fechar os olhos e, sem fixar atenção no que se diz, proferir em voz bastante alta, a fim de ouvir as próprias palavras, esta frase, repetindo-a 20 vezes, tendo para isto um cordão com 20 nós. Todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. Como as palavras de todas as maneiras abrangem tudo, é inútil fazer autossugestão para casos particulares. Fazer esta autossugestão, quanto possível da maneira mais simples, mais infantil, mais maquinal, por conseguinte, sem o menor esforço. Numa palavra, a fórmula deve ser repetida no tom em que se rezam as ladainhas. Deste modo consegue-se introduzi-la mecanicamente no inconsciente, pelo ouvido, e logo que nele penetra, opera. Seguir este método durante toda a vida, porque não só é preventivo como também curativo. Observações. Primeira. A prática da autossugestão não dispensa tratamento médico, mas é um precioso auxílio tanto para o doente quanto para o médico. Segunda. Diariamente recebo cartas de pessoas que extensamente me explicam todos os sintomas dos seus sofrimentos e me perguntam o que devem fazer. Essas cartas são inúteis. O meu método, sendo geral e por conseguinte, referindo-se a tudo, não tenho conselhos especiais a dar, quaisquer que sejam os casos. A única coisa a fazer é, observando cuidadosamente o tratamento prescrito pelo médico, seguir de maneira exata os conselhos que dou. Se forem bem seguidos, isto é, evitando-se todo esforço, obter-se-á tudo o que for humanamente possível obter. Devo acrescentar que, muitas vezes, ignoro até onde vão os limites da possibilidade. Locução: Anderson Montreanjo.